Bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Arroz, Feijão e Clima, um podcast para você ficar bem informado, bem informada sobre essa incrível relação entre o agronegócio, as mudanças do clima, a agenda de sustentabilidade. Tudo isso tem muito a ver com a comida que chega no nosso prato, tem a ver com políticas públicas, tem a ver com essa emergência climática que a gente está vivendo. Então, a ideia aqui do podcast é a gente receber várias vozes de vários cantos do Brasil, com diferentes atuações, para que a gente tenha aí um diálogo pacífico, saudável, sobre como conduzir a agropecuária do nosso país, já que a gente sabe que ela é importante para a balança comercial, tem relação com o nosso dia a dia, mas também tem alguns problemas aí que precisam ser resolvidos. Então, é para falar sobre estas soluções, ou pelo menos discorrer um pouquinho mais sobre o que o Brasil pode fazer para olhar, né, essas soluções. Então, eu estou aqui com a Sueli Araújo e o Luiz Fernando Guedes Pinto, que acompanham essa agenda sobre agropecuária, a relação com o clima, as políticas públicas. Então, por gentileza, eu vou começar com a Sueli. Se apresente, fale um pouquinho, então, do seu currículo, quem é você, então, para a gente trabalhar aí essas pautas, que são muitas, a gente não tem como esgotar todos esses temas num episódio só, mas a gente faz o nosso melhor aqui, né? Então, vamos lá. Eu sou Sueli Araújo, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, que é uma rede de mais de 130 organizações não governamentais unidas, né, pela preocupação com a questão climática. No meu histórico de vida, eu fui, durante 3 décadas, consultora legislativa da Câmara dos Deputados, escrivinhadora de leis, que eu chamo, na parte de legislação ambiental, e fui também presidente do IBAMA entre 2016 e 2018. Ótimo, falaremos inclusive desse período. Luiz, por gentileza. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Eu sou o Luiz Fernando, sou engenheiro agrônomo, sou doutor em agronomia, sou o diretor da Fundação SOS Mata Atlântica e tenho o privilégio de estar aqui representando o Observatório do Código Florestal, que é um coletivo de organizações da sociedade civil brasileira que trabalha para a implementação, a efetivação do Código Florestal no Brasil. Por mais de 20 anos tenho trabalhado em organizações da sociedade civil brasileira, já estive no Imaflora, onde eu também interagia com o Observatório do Código Florestal. Também somos membros, a SOS Mata Atlântica, do Observatório do Clima, colega aqui da Sueli, e vamos conversar sobre o Código Florestal. Perfeito, 2 observadores aqui de clima e de Código Florestal, assuntos que estão mais do que na crista da onda, né? E, na verdade, também deveriam estar mais no sentido de a população falar mais, brasileiros falarem um pouco mais sobre clima e a nossa legislação sobre as terras, sobre esse uso, sobre o que a gente fala da mudança de uso da terra. Então, eu queria começar com o básico do básico, que é pedir, vou começar com o Luiz agora, de explicar o que é o Código Florestal. A gente está falando de uma lei que passou aí por vários momentos na história do Brasil. Conta um pouquinho para a gente o que é o código, e aí, obviamente, vou pedir para a Sueli complementar também. Tá joia. Falar antes da Sueli é um desafio enorme. Como você está com o chapéu do Código Florestal, vou dar-lhe a palavra agora. A última edição do Código Florestal é a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, publicada em maio de 2012. Ela trata da conservação do uso e da restauração da vegetação nativa, principalmente em imóveis privados no Brasil. Mas ela também se aplica em territórios de comunidades tradicionais, de povos tradicionais como o quilombola, por exemplo. Eu falo dessa última versão de 2012 porque a gente tem regras, regulamentos no Brasil para tratar da proteção da vegetação nativa há mais de um século. Desde o Império, nós temos regras que tratam da proteção ou de espécies ou de formas de vegetação nativa. As madeiras de lei, é porque havia leis, desde a época do Império, para proteger aquelas espécies de árvores que já eram muito ameaçadas ou que tinham grande valor e que se deveria proteger. A gente teve uma versão já em 1934, em 1965 é aquela lei que se chama o Código Florestal. Enfim, é uma regra bastante antiga, mas que foi atualizada em 2012. A gente pode falar um pouco o que levou à sua atualização e quais foram as consequências. Mas ela é uma lei que se aplica numa parte enorme do território brasileiro e tem uma grande importância
para a vegetação nativa, para os recursos naturais e também para a produção agropecuária no Brasil. Então vamos lá, Sueli, explica um pouquinho para a gente sobre a efetividade desse código, porque a gente sabe, eu vou colocar a gente aqui, o agronegócio de uma forma geral, produtores rurais, tem muito código florestal embaixo do braço, assim, quando a gente fala de fato, ser uma lei muito robusta no sentido de comparação com outros países, né? Falam que o Código Florestal ele é muito reconhecido internacionalmente. Existe ali dentro uma permissão de desmatamento de acordo com os biomas, as porcentagens e tudo mais, mas o código em si não necessariamente está sendo implementado como deveria, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Com certeza, e se a gente pegar o histórico que o Luiz Fernando fez, nós temos regras que foram sendo construídas ao longo da história, né? E nossos principais institutos jurídicos de proteção no Código Florestal são as áreas de preservação permanente, que estão nas matas ciliares ou nas encostas, principalmente, e a chamada reserva legal, que é a área do imóvel rural onde você não pode desmatar e substituir a cobertura florestal. Você pode ter uso sustentável, né? Manejo sustentável. Isso, se nós pegarmos, tem origem lá no Código de 34, porque tinha o quarto da propriedade rural, que era 25% da área que não podia desmatar, tinha as florestas de proteção, que são um pouco parecidas com as APPs. E nesse histórico todo, o que a gente não tem, que nós temos realmente dificuldade, é de aplicar o que está nas leis. Então, a dificuldade de aplicação da lei de 2012, ela já tem um passado, que é a dificuldade de aplicar dos 2 códigos florestais anteriores. Em tese, a gente não avançou onde Sim, deveria. e quando nós inovamos na lei de 2012, a lei de 2012, ela consolida o Cadastro Ambiental Rural, né, o CAR, e os programas de regularização ambiental. E você, para entrar na fase dos programas de regularização ambiental, que é para aqueles desmatamentos anteriores a julho de 2008, você tem que ter o CAR validado pelos estados. E a lei é de 2012, nós já estamos em 2025 e temos muita dificuldade em fazer a validação desses cadastros ambientais rurais. Eles são fundamentais para assegurar a aplicação daquilo que a lei de 2012 avançou, que foi, sim, nós reconhecemos que tem um desmatamento que tem que ter um tratamento específico, e nós vamos, a partir da validação dos cadastros, nós vamos dar regras individualizadas ou regionalizadas, mas nós vamos ter programas para isso, né? E nós, até agora, não chegamos efetivamente no país numa aplicação plena, estamos longe disso, da questão da validação do CAR e dos programas de regularização ambiental. Eu queria complementar uma coisa que a Sueli falou, mas baseado na sua fala. Então, a primeira coisa que a gente disse aqui é que regras para a proteção da vegetação nativa e a sua recuperação são uma coisa que tem mais de um século no Brasil. A segunda é que isso não é uma exclusividade brasileira e nem uma jabuticaba. O Código Florestal não é uma coisa que só tem no Brasil, que esse é um argumento bastante recorrente. Sim. Nós temos regras que tratam tanto da conversão é substituir a vegetação nativa, né, ou desmatar, quanto da restauração da vegetação nativa em diversos países do mundo, países tropicais, na América Latina, na América do Sul, países vizinhos. Então, isso é uma coisa bem importante a gente ter em mente, de que isso não é uma exclusividade do Brasil. A gente, sim, tem uma legislação ambiental interessante, moderna, tem o CISNAMA, que é um Sistema Nacional de Meio Ambiente, mas isso são coisas muito antigas, que não são exclusivas do Brasil. O que é a marca brasileira é a pobre implementação dessas regras ainda. A gente vê muito esse argumento de que o Código Florestal é brasileiro, no sentido de que só a gente tem, de que é algo para a agricultura tropical. E não é bem assim, né? Como você tá colocando. Agora, eu queria, assim, pegando do que a Sueli falou, né? Ou seja, a gente tem um cadastro ambiental rural que não avança, logo, a lei não avança.
Eu vou pedir para vocês explicarem brevemente o que é esse cadastro ambiental rural, partindo do pressuposto de que o pessoal que está assistindo não sabe o que é isso. O tamanho disso, o tamanho no sentido de área, mas também o tamanho no sentido de problema, de sobreposições. Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho esse cadastro e por que a gente não está avançando. O que está faltando? Que peça é essa que não encaixa desde, bem dizer, 1930? 34 mais especificamente. Joia, eu vou dar um passinho antes para os nossos ouvintes aqui entenderem um pouco, na prática, o que é o Código Florestal, que a Sueli já falou um pouco. O primeiro conceito é o quanto que se pode desmatar em uma propriedade rural. Você é dono de um imóvel que está 100% coberto com vegetação nativa e que tem encostas, tem rios, nascentes, quanto daquilo pode ser convertido, desmatado ou vegetação suprimida para uso e produção agropecuária. Essa é a origem do Código Florestal. A versão de 2012, ela criou regras de transição para quem não cumpriu com a lei antes. E daí ela tem uma série de regras para a recuperação da vegetação nativa. Aquilo que foi desmatado e suprimido, desrespeitando a lei anterior a 2012, criou obrigações de restauração. Então ela tem uma importância muito grande para regrar o desmatamento, quanto podemos desmatar, e a restauração, quanto devemos recuperar. Tá? Então, isso acho que é muito importante explicar. Perfeito. O tamanho da questão do cadastro. Né? No Brasil, são mais de 5 milhões de imóveis rurais, além de territórios tradicionais, de quilombolas, de comunidades tradicionais, onde também se aplica e onde o cadastro ambiental rural também deve ser aplicado como um instrumento para a implementação do Código Florestal. Esse cadastro ele não foi criado para resolver problemas fundiários. Ele não substitui o papel do INCRA, que é responsável pelas regras de posse da terra no Brasil, né? Mas ele é um cadastro voluntário, a princípio, que cada proprietário de terra vai lá e registra o seu imóvel e declara a sua condição em relação à lei. Eu tenho tanto de floresta, tenho tanta nascente, etc. E isso gera 5 milhões de cadastros, além das populações tradicionais, quilombolas, etc. E isso precisa ser validado para os passos posteriores da lei. Então, a gente ainda está patinando. A Instrução Normativa número 2, que criou o CAR, é de 2014, 2 anos depois da publicação da lei. Então, nós ficamos 2 anos sem ter nenhum instrumento para começar. Uhum. Daí, em 2014, a gente passou a ter a regra de como seria o cadastro. Depois de algum tempo, veio o sistema. Então, a gente está patinando nesse... E é importante só falar que tem uma questão estadual. É uma possibilidade. O desenho, acho que a Sueli pode explicar melhor que isso, tem uma questão federativa, mas isso pode ser implementado ou regulado a partir da lei federal pelos estados, pelos órgãos ambientais estaduais, que podem seguir o sistema federal ou podem criar seus próprios sistemas. Mas acho que a Sueli pode complementar um pouco melhor essa dificuldade e esse arranjo federativo que facilita ou dificulta muito a implementação do cadastro. A gente está falando de 5 milhões. Isso. É muita coisa, né? É muita coisa e, pelo que eu entendo, é isso. É um sistema que deveria conversar. Integrar todo mundo, na verdade. É o SICAR, que nós chamamos, o sistema do CAR, né? O sistema em si, ele foi montado pelo governo federal e você dá acesso direto aos órgãos ambientais estaduais. E, na verdade, quem mexe mesmo com a validação é o órgão ambiental estadual, quem vai validar ou não as declarações de cada proprietário ou possuidor rural. Então, o que a União faz é ter esse sistema que unifica todo mundo em termos de tecnologia, e a União tem um monitoramento e usa esse sistema e as informações para uma série de coisas, como crédito rural, como as operações de fiscalização do IBAMA. Ninguém vai para campo nas operações do IBAMA sem fazer um panorama completo do que tem de registro de propriedade, de quem é dono, quem não é, né? Então, tudo isso ajuda.
Isso, o próprio sistema de controle da cadeia da madeira, o Sinaflor, a primeira tela que ele puxa são as informações do CAR. Então, hoje o CAR é uma ferramenta com uso espalhado por todo mundo que monitora, de alguma forma, a parte da a situação de cada imóvel rural. Né? E o CAR é usado pela ausência de um sistema geoespacial de regulação da posse da terra, que é feito pelo INCRA. Ele tem um sistema que é o CIGEF, e ali deveria ser o lugar, né, oficial. Esse é o meu imóvel, da qual eu sou proprietário, mas como nós não temos o CIGEF 100% no Brasil, então a gente vai puxando uma coisa, aparece outra, né? Sim. Na ausência de ter uma base que o INCRA proporcione para entender aquele imóvel, vem o Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR, que foi desenhado, a princípio, exclusivamente para operar o Código Florestal, mas como a Sueli está falando, está sendo usada para a operação de outras políticas públicas, e isso tem coisas interessantes, mas também geram uma série de outras questões que norteiam a ausência de um cadastro de terras no Brasil. Porque se a gente tivesse um cadastro de terras no Brasil, que é um dos países com grandes conflitos e violências por disputa de terra no Brasil, esse passo seria superado e daí seria cadastrar somente a situação ambiental do imóvel. Então, o CAR foi uma grande novidade que proporcionou a gente conhecer muita coisa que a gente não conhecia, mas ainda estamos trabalhando com uma base autodeclaratória, que uma parte pequena foi validada. E, na verdade, ele surge da dificuldade dos órgãos ambientais fazerem monitoramento com as informações fundiárias que estavam disponíveis. Essa é a primeira origem, né? Então, e tem tanta indefinição fundiária no Brasil, principalmente na Amazônia, tem hora que você não tem a mínima ideia, né, de quem realmente tem direito sobre o terreno. E era tão difícil fazer isso, a fiscalização ambiental e qualquer tipo de monitoramento ambiental, que se caminhou, vamos criar um sistema em que estejam as informações ambientais, aquelas que interessam para os órgãos ambientais. Foi assim que o CAR surgiu. Então, ele nunca se propôs a ser controle fundiário. Isso é, assim, na verdade, é uma deturpação quando você caminha nesse sentido. Sim, inclusive para a questão de crédito rural que você colocou, porque a gente sabe que o uso muitas vezes vai mais para o fundiário do que para o ambiental em si. Mas, de alguma forma, a gente está falando que o Brasil, o governo federal, não tem controle sobre o uso da terra. É isso, assim, de uma forma de conhecer essas propriedades, conhecer a destinação dessas terras, conhecer essas limitações, inclusive, enfim, matas ciliares, onde estão os quilombolas, porque a gente sabe que existe a questão das sobreposições. É um pouco isso ou não necessariamente? Acho que é um pouco exagerada essa afirmação, porque hoje a gente tem tanta tecnologia que você consegue, no cruzamento de informações, ter dados bastante precisos. A própria sociedade civil, por meio do MAP Biomas, coloca de graça para qualquer um nível de informação que é muito especial, é muito detalhado, com imagens de alta resolução. Então, hoje o que se faz é cruzamento de informações, né? Mas há falhas. Isso com certeza há falhas. Mas eu acho que a gente nunca teve tanta informação, concordo totalmente, seja no governo ou na sociedade civil. O MAP Biomas, tenho o privilégio de participar também, é uma coisa incrível. Mas o que eu complementaria a sua frase é, se eu fosse um gestor público, essa informação está muito pulverizada dentro das entidades públicas. Então, tem um que cuida da situação fundiária, que é o INCRA. Então, o proprietário rural também tem essa dificuldade, porque ele deveria prestar conta para o INCRA, para as entidades ambientais do CAR. O ITR, que é o Imposto Territorial Rural, é outra base, que é quem cobra o imposto que não é pago, em geral. A gente não, né? A produção agropecuária, ela está no censo, que é uma estimativa, um dado levantado a cada 5, 10 anos. A Conab faz as suas estimativas de safra de maneira bastante ainda
grosseira, digamos assim, né, por amostras. Então, o governo sim tem condições de juntar essas. O Banco Central tem outros controles, cada ministério. Então, isso está muito pulverizado no governo federal e nos governos estaduais, mas hoje é possível sim, cruzar todas essas informações e a gente ter informações para tomar decisões. Então, a gente não pode falar que as autoridades não tomam decisões pela falta de dados. Tem uma desintegração enorme, tem coisas em diferentes escalas e métodos de coleta de dado, mas a gente não pode responsabilizar, eu diria, os problemas ambientais que a gente tem na agropecuária pela falta de dado hoje, e sim por outras questões, embora o dado, sim, seja essa integração é limitante. A produção agropecuária é um censo, a gente tem imagem de satélite, mas, enfim, a situação ambiental dos imóveis, então o governo sabe, por enquanto a informação que ele tem é o que é declarado pelos proprietários de imóvel. O TerraClass, do INPE, da Embrapa, estuda as transições. Então tem uma série de coisas na mesa, mas uma complexidade bem grande para entender esse todo. E aí eu perguntei para vocês que pecinha que está faltando para existir, então, esse avanço no Código Florestal, no CAR, né? Mas falando da legislação em todo. A gente está falando, então, que uma dessas pecinhas é essa organização de dados ou tem mais coisas, assim? Como que vocês enxergam isso? Em relação ao CAR especificamente, falta, na minha opinião, um grande pacto com os governos estaduais para colocar isso para frente e o apoio da União para automatizar o que for possível ser feito pelo próprio sistema federal. Então, tem exclusões, por exemplo, terras indígenas demarcadas. O sistema não deveria deixar nem começar a fazer um registro desse, na minha opinião. Ou colocar numa caixinha e falar assim, esse imóvel aqui tem que ser definido depois da comparação com a demarcação da terra indígena. Então, tem alguns avanços que eu acho que são possíveis, não são tão complicados no próprio sistema nacional, mas o que falta mesmo é um grande pacto com os governos estaduais para que o CAR seja validado. Mas aí, por exemplo, deixa eu só continuar nesse raciocínio. Você citou esse exemplo das terras indígenas, mas aí isso, por exemplo, entraria numa base de dados, numa interlocução com o FUNAI. Isso já, as terras indígenas e unidades de conservação, nós temos bastante informação que dá para fazer cruzamento hoje. Na verdade, eu acho que na própria base do CAR, isso não é o problema. O problema são declarações de proprietários, às vezes em edifícios, assim, vários proprietários declarando a mesma terra, e com cruzamentos com unidades de conservação já formalizadas, com terras indígenas já demarcadas. E eu acho, assim, não é que o sistema não faça, ele faz. Eu só faria uma limpeza logo no início para a resolução imediata de todas essas situações de alguma forma, nem que deixe isso em moratória, assim, deixa separado, né? E toca, porque a gente não pode criar obstáculos à validação, tem que validar tudo aquilo que possa ser validado. E está muito atrasado, né? Precisa de uma força-tarefa nos estados, vamos criar essa força-tarefa. Eu não estou falando que a União não deva ajudar, né? Mas reunir pessoas o máximo possível para validar, vamos fazer um mutirão do CAR. Alguma coisa tem que fazer. O que não dá para aceitar é o baixíssimo nível de validação que nós temos depois de mais de uma década. Eu acho que a pecinha que está faltando é vontade política, não é uma barreira tecnológica. Hoje não dá para dizer que tem barreira tecnológica para quase nada, né? Dessas questões que a gente... Para o clima, né? A gente está aqui falando de clima. Para a gente alcançar o Acordo de Paris, para a gente aquecer 1 grau... Não tem nenhuma barreira tecnológica. O último relatório do IPCC, ele é categórico, o relatório síntese, né? Que para a gente alcançar a nossa meta de 1,5 graus, nós temos o capital e a tecnologia suficiente hoje para resolver. É uma questão de querer. O Código Florestal é a mesma coisa. Ele passou o governo Bolsonaro 4 anos, a Tereza Cristina deixou na gaveta, né? A gente avançou quase nada. Então, esse pacto que a Sueli está falando é a vontade política. Os prazos foram atrasados, o Congresso conseguiu atrasar, tem ataques ao Código Florestal no Congresso toda semana aparecendo.
existem muitos interesses para que o Código Florestal não seja cumprido. Isso atrapalha quem quer cumprir o Código Florestal, mesmo os proprietários de terra que querem cumprir e que tem gente que não está conseguindo vender imóvel porque a reserva legal não está validado caro. Então cria uma série de problemas para quem quer fazer as coisas direito. Mas tem muitos interesses para que a coisa não anda, porque a dívida do Código Florestal é grande. Né? O quanto tem que ser restaurado, ela é uma dívida grande que custa caro e, portanto, a gente fica patinando porque o código tem prazos para cada etapa. E as etapas são sempre jogadas para frente, do nosso ponto de vista, acho que posso falar pelo Observatório do Código Florestal, pela falta de vontade política para que essa política vá para o chão. Para nós, Código Florestal implementado não é validação de CAR, é floresta plantada. Uhum. Perfeito. E você falou, por exemplo, da Tereza Cristina, né, ex-ministra da Agricultura, senadora, e eu me lembro muito de ela ter falado de implementar uma tecnologia que avançasse nessa validação. E isso se perdeu, né? Isso se perdeu. E aí a gente vê estados, são sempre os mesmos, Pará, Mato Grosso e São Paulo, batendo no peito, né, do avanço das análises do CAR, mas são estados que também têm os seus próprios interesses em usar esse discurso também, né? Porque, enfim, Mato Grosso pela grande produção agropecuária, Pará também, até porque está ali no avanço da própria soja, São Paulo, porque também tem uma cobrança no sentido de tecnologia ali, mas a gente não vê outros estados avançando nisso praticamente nunca, assim, né? É isso. A gente está falando aí de mais de uma década disso tudo parado. E aí vocês trazem essa questão da vontade política, assim, mas vocês sentem que agora eu digo 2025, ano de COP, 10 anos do Acordo de Paris e um planeta Terra que está saindo do controle, já saiu do controle da humanidade, né? Nesse contexto em que a gente está vivendo, existe alguma chance de ter um chacoalhão para que esse cara avance para chegarmos nesse plantio de árvores, né? Que é o grande, que é o grande ar-condicionado que vai nos salvar, né? Bom, deveria. Quando teve a Rio 92, que foi o começo dessa série, né, de conferências, o Congresso, eu já estava com consultoria legislativa no Congresso, e o Congresso todo queria fazer alguma coisa relacionada ao meio ambiente, não importando o partido político, nem a posição no espectro ideológico. Todo mundo queria mostrar que estava apresentando um projeto de lei, queria um discurso bonito falando de desenvolvimento sustentável, estava no começo do uso do conceito ainda de desenvolvimento sustentável, né, que é de 87, 88. Só que a situação hoje, eu acho que está bem diferente, infelizmente. Nós temos pressão no Congresso para a flexibilização do Código Florestal o tempo todo, e pulverizada por vários projetos de lei. Temos também pressão, e maior ainda, para a flexibilização de legislações mais rigorosas, como a Lei da Mata Atlântica, que é a nossa legislação florestal mais vigorosa, né? Porque tem um percentual muito pequeno de remanescentes da Mata Atlântica original, e a lei tem que ser mais rigorosa. E a gente vê, assim, não para essa pressão. Às vezes, os próprios parlamentares que estavam na negociação do Código Florestal de 2012 estão lá tentando amenizar o rigor dos dispositivos. Eu, pessoalmente, assim, me assusta esse tipo de posicionamento. Eu acredito que não vai haver muita variação durante esse ano, apesar da COP, deveria haver. Sim. Né? Deveria haver essa influência. Até mesmo porque o desmatamento é um fator muito importante nas emissões de gases de efeito estufa, no caso brasileiro. Em números de 2023, 46% das emissões brasileiras são mudança de uso da terra. Isso é desmatamento, essencialmente desmatamento. Né? E que aí independe se é legal ou ilegal, né? A Terra não sabe, o planeta Terra não vai diferenciar se é legal ou ilegal. Essa é uma boa discussão.
né? Então, nós temos que caminhar para o desmatamento líquido zero mesmo, né? Zero total do desmatamento ilegal. E aquele que for legal, você tem que ter o plantio. E com técnica, e com rigor, né? Com regra, né? Não dá para ficar mensurando. Não, nós estamos falando só do desmatamento ilegal. Isso não adianta. Né? Porque o desmatamento de fora da APP e da reserva legal vai emitir gás de efeito estufa. Então, tem que ter regra para essas situações. Regras, por exemplo, que eu acho assim, que deveria valer para tudo. Se a propriedade tem áreas abertas que podem ser usadas ou que podem ser recuperadas para uso, você não deveria poder suprimir vegetação. Essa, pelo menos, é a minha defesa. Eu nunca consegui aprovar uma regra no Congresso nessa direção, mas eu defendo já tem muito tempo. Porque se você tem a possibilidade na sua propriedade de aproveitar aquilo que você já abriu, por que você vai ser autorizado a desmatar? Né? Então, o controle não pode ser fora de reserva legal e área de preservação permanente, tudo pode. E eu até acho que a legislação florestal não faz exatamente isso no Código. Né? Acho que você tem as autorizações para supressão de vegetação nativa. E elas deveriam ir bastante além de uma mera verificação burocrática se está na APP, se está na reserva legal. Você deveria olhar a realidade de cada propriedade. Sim, sim. Quer complementar, Luiz? Não, eu concordo. Eu acho, mas olhando para a COP, né, e para esse ano, eu entendo que a prioridade é o controle do desmatamento. Acho que essa vai ser a grande agenda. E a lei que trata disso é o Código Florestal, né, que para a gente combater o desmatamento ilegal e poder alcançar o desmatamento zero. Mas pouquíssimo se fala, quando se fala, o presidente, ministros, deputados, vamos alcançar o desmatamento zero, o pessoal lembra que isso se chama o primeiro componente do Código Florestal, que é isso, regrar o que pode ser desmatado e o que não pode, e o legal seria autorizações de desmatamento. Mas eu insisto muito que é uma agenda fundamental do Código Florestal, é a agenda da restauração, que é a gente restaurar o que foi desmatado, e eu acho que isso, infelizmente, daí é uma análise minha, da SOS Mata Atlântica, terá pouca prioridade ainda, esse esforço para a gente restaurar. Agora, essas duas agendas da restauração e do combate ao desmatamento são as grandes contribuições do Brasil para a crise climática planetária. Porque a nossa grande fonte de emissão é desmatamento, e a gente tem um potencial de retirar CO2 da atmosfera pela restauração, sendo um ganha-ganha para o produtor rural, para a sociedade local, regional e global, enorme. Então, o Código Florestal tem esse potencial de regrar o desmatamento. A gente tem que ter outras regras para chegar ao desmatamento zero. No caso da Mata Atlântica, nós já temos a lei da Mata Atlântica, que não é uma lei de desmatamento zero, mas se ela fosse aplicada rigorosamente, seria quase zero. E a restauração, a gente tem para restaurar os dados do termômetro do Código Florestal, do Observatório do Código Florestal, é que a gente tem que restaurar pelo menos 3 milhões de hectares de APPs, que são essas florestas que protegem nascentes e cursos d'água. É o mínimo para a gente ter água, para não ter crise hídrica, etc. E a gente tem um déficit de 16 milhões de hectares de reserva legal, que pode ser plantado ou compensado. Essa é uma grande discussão. Mas, enfim, mas eu acho que essa discussão esse ano da COP, a essência da discussão é sobre petróleo e combustíveis fósseis, sobre financiamento, sobre adaptação. Infelizmente, eu acho que isso não será aproveitado para dar tração para acelerar o Código Florestal. E o Congresso lá em Brasília não está nem aí com nada disso. Era isso que eu ia perguntar para vocês, porque a gente está falando de uma legislação que, pelo que eu estou entendendo, a questão não seria atualizar essa legislação, então. A gente não está falando de fazer uma nova versão de Código Florestal, mas sim implementar direito o que já existe há mais de uma década, como a gente está falando aqui. Para implementar, a gente está falando de ter um rigor que deveria partir, inclusive, assim, de todos, né, da população, de sociedade civil, mas que também deveria estar pautado
num congresso, que deveria estar pautado ali pelos políticos que representam a sociedade brasileira. Quando a gente olha para o Congresso, a maior bancada do Congresso é a bancada do agro, a bancada ruralista. Como que vocês entendem que isso poderia voltar a ser articulado de uma forma decente? Queria começar com a Sueli, porque você acompanhou isso ao longo de 3 décadas. Por que a gente não consegue mais levar isso? Porque é um pouco... O produtor rural que faz esse CAR, que faz essa autodeclaração, ele também quer retorno. Né? Assim, é de interesse de todos. Existe uma grande parte, isso é importante falar, existe uma grande parte do agronegócio que quer que o CAR seja implementado, que quer avançar para o PRA, né? Programa de Regularização Ambiental. Então, se existe toda uma vertente do agro que quer isso, mais esse combo de mudanças climáticas que a gente está vivendo, por que isso não é pauta prioritária do Congresso? O que falta? Como que a gente consegue dar esse chacoalhão? E o produtor, ele sente na pele todos os dias os problemas, os efeitos negativos das mudanças climáticas, tem dificuldade de fazer o mesmo tipo de cultura que fazia, né? Tem usar sementes mais resistentes, tem toda uma confusão, né? que é derivada aí do aquecimento global e dos seus efeitos, né? Isso deveria repercutir mais nos representantes políticos. Eu pessoalmente, vou fazer uma afirmação que não é para todos, evidentemente, da bancada ruralista, é uma bancada grande, que pega uma parte considerável aí dos 513 deputados Sim. e dos senadores, né? Mas eu entendo que uma parte da bancada do agro no Congresso, alguns parlamentares até bastante conhecidos, que estão há muitos anos, eles têm nas propostas que eles apresentam, nos pareceres que eles fazem, eles não estão à altura da qualidade do agro no país. Essa é a minha visão pessoal. Eu conheço alguns grandes produtores rurais mega mesmo, que seguem a legislação. Exato. Conheço pequenos que seguem a legislação. Tem muitos que seguem a legislação, né? É importante falar isso. Me incomoda. Eu acompanho o Congresso Nacional para o Observatório do Clima, é uma das minhas tarefas, e me incomoda a baixa qualidade das propostas legislativas de uma parte aí relevante e conhecida da bancada do agro. Eu acho que os brasileiros têm que prestar atenção nisso. E os próprios produtores rurais têm que se incomodar com isso. Sobre a sua pergunta, o que cabe ao Congresso em relação à implementação do Código Florestal? Não atrapalhar. Só isso. Eles não têm hoje eles não têm nenhum papel para a implementação do Código Florestal. A lei está publicada desde 2012, ela tem que ser implementada. O Congresso atrapalhou muito para a sua implementação, votando dispositivos que atrasavam as etapas e os prazos. Né? Então, o Congresso ele só atrapalhou desde 2012 para a sua implementação. Então, o seu papel é parar de atrapalhar, de apresentar projetos de lei que modificam a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, 12.651, ou qualquer outro dispositivo, os jabutis lá, que acabam interferindo e modificando a lei que já existe. Então, isso é o que cabe ao nosso Congresso, né, não atrapalhar, e a implementação cabe, sim, ao governo federal e aos governos estaduais acelerarem esses processos começa com a validação do CAR, adesão ao PRA, etc., etc., concordo totalmente com a Sueli sobre a representação política do agro no Brasil. É péssima, né? É o que tem de mais conservador hoje, é quem apoiou tentativa de golpe militar, enfim, é uma série de uma agenda muito conservadora, embora a gente tenha proprietários de terra e produtores rurais com as fazendas mais modernas e sustentáveis do Brasil. Sim, é muito legal a gente saber que vem gente do Japão visitar a fazenda no Brasil, né? Vem gente do mundo inteiro para aprender com a gente. E a gente, essa questão de que o código é cumprido, né? Isso daí é uma lei impossível de cumprir, temos que modificar porque ela é incumprível, né? Primeiro, ela só tem no Brasil, isso só existe aqui, e é uma lei impossível de ser cumprida, que são essas representações mais retrógradas e conservadoras.
A gente fez um estudo, SOS Mata Atlântica, Observatório do Código Florestal, Imaflora, Exalc, sobre a aplicação da lei do Código Florestal na Mata Atlântica. 44% dos imóveis cumpre 100% com os requisitos de reserva legal e de APP. A dívida de reserva legal é muito concentrada nos imóveis grandes em alguns estados do Brasil. São Paulo, por exemplo, é um deles. A região Canavieira tem uma dívida enorme com o Código Florestal. A dívida de APP ela é bem pulverizada entre imóveis pequenos, grandes e médios, mas 90% dos imóveis têm uma dívida menor de 1 hectare para cumprir com a regra da APP. Então, está totalmente ao nosso alcance, de novo, com essa inteligência territorial, com essa disponibilidade de dados, saber como agir para acelerar na implementação do Código Florestal. Isso está totalmente ao nosso alcance, da gente investir nos lugares prioritários, assim como combater o desmatamento. A gente sabe onde acontece, quais são os lugares principais. Então, a gente tem que transmitir essa imagem, embora a gente desanime com frequência, de que está ao nosso alcance, de que é possível, de que nós temos recursos para isso, que nós, para a juventude aí, né, que nós podemos alcançar os nossos desafios de enfrentar a crise climática. Tudo isso está às nossas mãos. Não é missão impossível, precisa de vontade política, os interesses são muitos, mas o que as pessoas na rua têm que entender é que isso é possível. Não acontece porque tem interesses. Mas está ao nosso alcance e é necessário. E o muito importante falar quando a gente fala da crise do clima e tal, é que o efeito de não cumprimento da legislação ambiental é muito desigual na sociedade. Então, quem sofre mais com a crise do clima? Quem mora na encosta, quem mora na área que é alagada, o idoso, a criança, as pessoas que estão nos lugares de maior risco, né? Então, o impacto de tudo isso é muito desigual. Isso é porque a gente tem que se indignar, porque está ao nosso alcance, e daí é o Brasil, né? Está aí, a gente pode fazer, tem que fazer, e é tudo muito desigual. E sem dúvida, colocando nesse guarda-chuva também a questão dos próprios agricultores familiares, né? Que falta água para as produções, não tem como fazer cisterna, e aí não tem como produzir, não tem como gerar renda, e aí eles ficam desassistidos, e quem comeria esse alimento produzido por eles também fica. Então, e no Código Florestal tem essa desigualdade do CAR, porque para imóveis pequenos, populações e comunidades tradicionais, o governo assume uma responsabilidade no cadastro, no CAR. Né? E muitos desses grupos estão excluídos do CAR porque não se registraram, porque não tiveram apoio, e ficam excluídos de políticas públicas vinculadas ao CAR. Como a Sueli falou, tem várias políticas públicas hoje vinculadas ao CAR. Então, pode ser que uma população quilombola esteja excluída de uma política porque o seu CAR ainda não foi registrado ou validado. Então, tem essas desigualdades também de quem é responsável por ter o CAR, por cumprir o Código Florestal, etc. Então, é uma longa... Acho que a gente vai ter que voltar aqui, né? Com certeza, com certeza. Eu andei dando aula numa formação do Observatório do Clima, onde eu trabalho atualmente, numa parceria com a CONTAG. A CONTAG, só para explicar para o pessoal, é a confederação que abarca ali os trabalhadores rurais, no sentido de agricultura familiar, né? Os pequenos. Os pequenos mesmo estão na CONTAG. E o título da formação é Será que vai chover? É discutindo a questão climática para o pequeno. Eu fiquei muito impressionada. Eu participei de algumas etapas, muito impressionada com eles pela consciência climática que eles já têm. É uma coisa de emocionar. E aí eles falam muito assim, mas nós somos pequenos, nós cuidamos mais. Em geral, o volume de desmatamento, o tipo de agricultura que se faz, conversa mais, né? Ela é mais de baixo carbono, né? Sim. E eles, assim, orgulhosos disso, sabe? Assim, e é importante, assim, minha leitura é que você tem que dar muito apoio para esse pessoal, porque eles respondem por uma boa parte da alimentação que a gente tem nas nossas mesas, né? Sim, existe um movimento internacional, né, de valorização da agricultura familiar como agente de transformação positiva para as mudanças do clima, né?
Inclusive, Contag está mais do que convidada para vir aqui, porque eles fazem esse trabalho de letramento ambiental, né? Que isso é uma coisa que também daria outro podcast, mas é essa consciência, esse diálogo todos os dias, né? Mostrando, porque às vezes tem produtor que já faz o certo e que nem sabe, né? Mas só está fazendo porque tem consciência ambiental. Plantio direto, por exemplo. Pensa no próximo, né? Coisas básicas assim. A agricultura familiar ela tem uma vocação de ser mais sustentável, vou dizer assim, de maneira bem genérica, sim. né? Me perdoem aí. A gente pode usar vários termos, né? Mas ela tem uma vocação natural, porque a família, por estar no seu imóvel, por ser a sua casa, etc., tem os seus desafios, uma série de questões, né? E também não é para demonizar a agricultura empresarial, né? A agricultura empresarial, a gente tem, de novo, as coisas mais modernas do Brasil, mas a agricultura empresarial hegemônica no Brasil gera grandes impactos ambientais e sociais da forma como produz alimentos, energia e fibra hoje no Brasil, mas isso também é um podcast à parte, e os seus impactos para a questão do clima também. Claro. Né? Essa agricultura hegemônica apoiada na Revolução Verde, ela, como um todo, né? A gente tem muitos bons casos, ela é um vetor de emissão, de destruição da biodiversidade, de impactos ambientais, de contaminação com agrotóxicos, uma série de coisas, embora a gente tenha as melhores práticas do mundo e possa trazer aqui exemplos de sucesso incríveis. Tá aí a grande complexidade do agro nesse sentido, né? No Brasil, a gente consegue ter um pouco de tudo, né? Acho que é isso, ter a agricultura empresarial, ter a agricultura familiar e ter essa convivência entre produção de alimentos para a população interna e exportação, porque é importante, porque a balança comercial do Brasil é essa, né? Antes da gente caminhar pro final aqui do nosso podcast, eu não posso deixar de dizer que o Arroz, Feijão e Clima, ele já nasceu com um apoiador, que é a IFPA, International Fresh Produce Association, ou seja, é uma associação internacional de produtos frescos. É uma associação que está presente em 55 países. E aqui no Brasil, ela tem 150 associados dessa cadeia que a gente chama de FFLV, ou seja, frutas, flores, legumes e verduras. Então, essa representação aqui no Brasil entre produtores e essa ponte que a IFPA faz até o varejo, muito provavelmente tem relação com a sua comida, com a fruta, com o legume que você leva para casa. Às vezes passou aí pela mão da IFPA. Então, a gente agradece muito pelo apoio. Se você quiser também apoiar aqui o podcast, patrocinar, a gente deixa os contatos aí embaixo, porque vai ser muito bom ter mais parceiros para fomentar aqui essa grande discussão, essa grande trocação de palavras em relação a agro, clima, meio ambiente, essa agenda que precisa avançar. Não dá para ficar como tá, né? Eu queria encerrar com vocês ouvindo algo que acho que não é tão fácil de pensar no Brasil que temos hoje. Mas quando a gente fala, então, de políticas públicas, né? Vocês estão sempre olhando para esse lado ali. Quais que seriam essas políticas públicas, então, para um Brasil que caminhe no sentido de ser esse agroexportador sustentável? Cabe muitas coisas no sustentável, né? Mas, assim, de ser esse exportador que bate no peito e que fala, tenho orgulho de ser sojicultor, tenho orgulho de ter 1.000 hectares de milho, de algodão, mas que, ao mesmo tempo, tenha uma produção que use biológicos e dê assistência técnica para esse agricultor familiar, né? A gente está falando de um universo muito grande que abarca o antes da porteira, o pós-porteira, a gente está falando de fertilizante, de crédito rural. Cabe só aí um outro podcast, né? Mas, assim, o que são essas tais políticas públicas? Elas já existem e precisam ser lapidadas, melhoradas, implementadas? Ou, de alguma forma, no planeta que estamos, em 2025, é hora de pensar novas políticas públicas? Bom, indo bem além do cumprir Código Florestal, controlar o desmatamento, fazer toda a recuperação florestal de outras formas de vegetação nativa necessárias,
eu queria destacar a questão do agro de baixo carbono, da agricultura de baixo carbono e de uma pecuária que controle mais as suas emissões. Em termos de olhar isso sob a perspectiva climática, isso é fundamental. Eu falei que 46% das nossas emissões são mudança de uso da terra, desmatamento, né? Mas 28% são agro mesmo, e a maior parte pecuária, metano do gado, né? Temos como ter uma agricultura e uma pecuária que emita menos? Temos. E o Brasil sabe fazer isso, né? Sabe fazer plantio direto, sabe fazer consorciamento, a cultura floresta, sabe fazer planejamento, no caso da pecuária, para um abate mais precoce, sabe fazer rotação de pastagem na pecuária, gente. Isso é do Brasil colônia, né? O gado, ele tem que comer melhor, né? A gente não pode, no caso da pecuária, largar o boi no pasto para marcar propriedade de terra. Pecuária tem que ser pecuária mesmo, tem que ter racionalidade, né? Você vai eliminar o metano que o boi emite? Não. Né? Ele não é o culpado, né? Mas vai diminuir tudo isso, né? Então, olhar para a agricultura, olhar para a pecuária, considerando a parte de emissões. E nós temos todas as tecnologias necessárias. E nós conhecemos, quando a gente vai numa conferência do clima, o Luiz Fernando sabe disso, sempre o governo brasileiro está lá mostrando o programa ABC, o plano ABC, né? Qualquer que seja o governo, tá, gente? Só que quando isso representa do nosso agro mesmo, perfeito, né? Deveria representar quase tudo, gente. E comprovar, né? E ter dados para comprovar realmente... Nunca vão me botar num cargo ligado ao agro, mas se eu tivesse um cargo desse, eu só liberaria crédito rural. Sou ele ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Se eu tivesse uma posição de decisão, eu só admitiria crédito rural o dinheiro do governo. Se tivesse seguindo não só a legislação ambiental, mas uma perspectiva de baixo carbono. Perfeito. Você acha que essa é o mínimo a ser feito no sentido do primeiro passo? Para o bem dos próprios produtores rurais, né? Para eles conseguirem manter a água que eles têm, né? Para eles não eliminarem a questão da biodiversidade nos seus territórios, que isso atrapalha toda a cultura deles, né? Assim, usarem fertilizantes, usarem diferentes tipos de controle o mais próximo daquilo que é biológicos, né? Sem químicos. Então, quanto mais se caminhar nesse sentido, melhor vai ser para os próprios agricultores. Quando eles não fazem isso, na verdade, estão dando um tiro no pé. Estão se prejudicando e dificultando que seus filhos, que seus netos consigam continuar na produção rural. Perfeito. E a gente vê uma indústria de biológico que cresce, mas que, ao mesmo tempo, muitas vezes também está focada nos grandes produtores. E aí esse pequeno, e não estamos nem falando só do pequenininho, mas às vezes o médio mesmo, o produtor, não sabe usar esse biológico. Não sabe fazer esse... Não, vou diminuir aqui o agrotóxico e colocar um pouco do biológico, vou fazer essa gestão inteligente. E aí, para isso, a gente está falando de assistência técnica, né? A gente está falando de toda uma base que é política pública também, né? Uhum. E você, Luiz, o que você acha que falta a gente implementar de política pública, ou já existente, ou algo que seja... criado aí, ministro da Agricultura, ministro do Meio Ambiente. A gente pode inverter também, eu sou agrônomo. Eu acho que a grande mudança é a gente ter políticas públicas coerentes, que apontem para a mesma direção. Nós temos políticas públicas hoje que apontam para lugares diferentes, contraditórios e, às vezes, até opostos. Né? Esse exemplo do crédito, ele é muito bom, mas várias coisas. Então, a gente tem que ter uma visão, um projeto para o país. Isso é bastante desafiador. E daí não é só do agro, é um projeto. O Brasil será essa potência ambiental que irá se desenvolver a partir da sua natureza? Né? Vamos supor que esse seja o projeto para o Brasil. Não, o projeto para o Brasil é se desenvolver a partir do petróleo. Né? Tem gente aí que acha que isso é uma boa opção. Nós não temos clareza em relação a isso. Então, as políticas são muito contraditórias. A gente fala...
de proteger a Amazônia e de explorar petróleo lá na margem. Isso é muito contraditório. Então, a grande mudança é realmente o Brasil ter um projeto para o país que a nossa sociedade, para onde nós queremos ir, qual que é o nosso lugar no mundo, que sociedade queremos, e das políticas públicas ir nessa direção, né? E isso é possível? É possível. É extremamente desafiador. Mas o mundo diz que não é possível tomar outra opção, embora nós tenhamos aí sociedades escolhendo o precipício, né? Votando nesses projetos aí suicidas para a humanidade. Bom, mas resumindo, eu acho que as políticas públicas têm que ter a mesma direção. A gente não pode... O produtor, o dono da terra, ele recebe uma política pública que fala para ele ir para cá, a outra que ele vai para lá, e ele aí é um objeto, não é nem sujeito dessa confusão toda que a gente vive, e acho que a gente tem que colocar a responsabilidade nas instituições, não nas pessoas, né? Nas instituições públicas e privadas, etc. Mas esse é um caminho para você ver, é um debate que a gente tem que fazer, porque o planeta nos mostra que não é mais possível a gente ser incoerente. A gente tem que fazer escolhas. E as escolhas passam por saber quem paga a conta. Aí é que o bicho pega. A questão do Código Florestal, por que ela não anda? É quem vai pagar essa conta. Porque a gente tem a ciência muito clara que a gente não pode mais desmatar, que não é necessário desmatar para a gente ter mais alimento. A questão da segurança alimentar, o arroz, feijão e clima, né? A gente tem dados suficientes do Brasil e do mundo de que a gente não precisa aumentar a fronteira agrícola para abastecer o mundo. Se a gente resolver a questão da intensificação, da dieta, do desperdício, né? 30% da comida vai para o lixo. Exato. Se a gente resolver a intensificação, dieta e desperdício, a gente tem comida hoje para alimentar as pessoas para décadas. Então a gente sabe que não precisa. Portanto, vamos ter políticas sabendo que a gente não precisa, que a gente só perde como sociedade, como coletivo, né? Porque individualmente tem perdas e ganhos. E aí é uma visão de longo prazo. E a gente, infelizmente, as políticas públicas no Brasil hoje e no mundo tem prazo de 4 ou 5 anos. E o mundo não funciona assim, a natureza não funciona assim. A gente precisa de projetos de 10, 20, 30 anos. Perfeito. Só para encerrar, então, o que vocês veriam de mudança número 1, assim, no melhor dos mundos? Praticamente beirando a utopia, assim. Onde que vocês gostariam de chegar? Enquanto Brasil, eu digo. O que vocês desejam para a sociedade brasileira quando a gente fala nessa dobradinha agropecuária e meio ambiente? Vocês dois. Eu tenho que falar aqui em nome do Observatório do Código Florestal, que é uma posição que eu não vinha assim preparado para uma pergunta tão difícil, mas então, sendo muito botando o cabresto assim, né? A primeira coisa é sempre a implementação dessa lei. A gente entende que isso é fundamental para a gente ter vários outros avanços. Mas a visão é de uma agropecuária, o termo hoje é regenerativo, mas é uma agropecuária que, ao invés de gerar impacto ambiental e social, que a gente não falou aqui, né? Mas essa agricultura gera impactos sociais também brutais, é uma agropecuária que gere serviços ecossistêmicos, é o inverso. Em vez dela degradar, então a agricultura gera impacto, então a gente tenta minimizar o impacto. E a gente tem ciência para saber que hoje é possível produzir alimentos, fibras, tudo que a gente precisa, provendo recursos ecossistêmicos, provendo água, provendo biodiversidade, né, cuidando do clima, etc. Isso é totalmente possível. Então a visão é de uma agropecuária que restaure os ecossistemas nativos, que a lavoura, o campo de milho, de cana, ao invés de causar impacto, ele gera benefícios ambientais. Isso é totalmente possível. Isso é uma visão de prosperidade, de equidade, que a gente também tem total condição de alcançar. E o Código Florestal é uma das coisas que ajuda isso a acontecer. Não é suficiente, mas ajuda bastante. E você, Vamos lá. Sueli? Também puxar a sardinha para o tema do Observatório do Clima, para fazer coerência. Eu acho que uma agropecuária que compreenda a gravidade da crise climática, a importância de se guiar
pelo pressuposto da descarbonização e também pelo pressuposto da justiça social, né? Porque os efeitos negativos aí da crise climática alcançam as populações de forma desigual, né? Então, a compreensão da questão social tem que estar integrada com essa luta pela descarbonização. Então, o meu sonho, entre aspas, é que o agro brasileiro, nas suas diferentes vertentes, compreenda tudo isso. Muito obrigada. Excelente saber que existem pessoas lúcidas sonhando com isso, né? É importante sonhar e, mais importante ainda, tentar colocar em prática, né? Agradeço muito a participação de vocês. Muito obrigada por compartilharem tanto conhecimento. Já ficam convidados para os próximos, porque é isso, né? Um assunto vai puxando o outro. É por isso a ideia do podcast. É por isso que eu decidi criá-lo, exatamente para a gente ter um espaço de troca, de aprendizado e de diálogo, né? É importante, inclusive, chamar aqui os outros agentes do agronegócio também. Quero muito que eles estejam sentados nesse sofá para a gente criar conexões aí, sinergias. Porque elas existem, né? Elas existem, é super importante. Obrigada, viu? Obrigada, Sueli, obrigada, Luiz, por terem vindo, por terem compartilhado essas informações aí. Espero vê-los, principalmente ao longo desse ano, porque a gente vai falar muito de COP ainda também, né? Obrigado. A gente que agradece. Muito obrigada. E para você que assistiu a gente até agora também, muito obrigada. Claro que você vai ver esses vários cortes também aqui do nosso podcast nas redes sociais. Então curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. A gente também está no YouTube, estamos no Instagram, no TikTok, enfim, em todas as plataformas, para atingir o máximo de pessoas possível para falar sobre esses assuntos. Agropecuária, clima, meio ambiente, tem tudo a ver com a nossa vida. É importante a gente, enquanto sociedade, começar a dialogar mais sobre esses assuntos, porque isso não tem só a ver com a nossa comida ou com o combustível que você coloca no seu carro, mas tem a ver com o seu filho, com o seu sobrinho, que planeta que a gente quer. Não é daqui 50 anos, não. A gente está falando de coisas para ontem, a gente está falando de um horizonte aí de 5 anos, praticamente. Então, que planeta que você quer, que comida que você quer, que energia que você quer na sua casa? Vamos discutir sobre isso. O Arroz, Feijão e Clima foi criado com esse objetivo, então vocês são sempre muito bem-vindos e a gente te espera nos próximos episódios.